Sejam todos bem-vindos ao nosso Fala Bike Zone. Mais uma vez, uma oportunidade muito interessante de nossas vidas, através de nossas paixões da cultura, do esporte, histórias sobre rodas, de contarmos caminhos, o como cada um de nós faz para buscar aquilo que nos preenche. Aqui nós temos Caetano Caesamataro, que nesse momento está lá em Miami, eu, Luciano Cadeira Lancelotti, aqui na Serra da Cantareira, em Mairiporã, São Paulo, e Caio Rabisco, diretamente da China. A vida nos traz oportunidades que, através de um singelo instrumento, que é a bicicleta, de evoluirmos e de buscarmos desenvolvimento em vários aspectos. O rolê é muito importante, mas a evolução que a bicicleta nos traz talvez seja o grande objetivo. Caio Rabisco, há um pouco tempo atrás, não falava uma segunda língua. E hoje fala até chinês. Bem-vindo diretamente de Beijing, na China, Pequim, Caio Rabisco. Verdade, Hall. Só brincando mesmo. Falando um pouquinho aí, muito obrigado, Cadeira, muito obrigado, Caetano, aí, pelo convite de abrir um pouco da minha história, conversar um pouco com vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês, mais de perto também, e fazer com que a galera entenda um pouco mais sobre o quão importante é você se entregar de uma forma diferente para você alcançar resultados que são resultados diferentes também. Então, a gente... Hoje, igual você falou, eu estou morando aqui na China, eu tô passando uma temporada grande aqui na China. Não estou morando, tenho minha casa no Brasil, moro no Brasil, minha mulher está no Brasil, estou morrendo de saudade dela, até mandar um beijo, Natália, te amo. Só a temporada que eu estou passando aqui me fez entender muita coisa do que é o BMX, da essência da bicicleta. Então, isso é muito importante para mim e eu espero poder compartilhar isso de uma forma bem legal com a galera aí, para a galera se espelhar ou então pegar alguns insights e melhorar a carreira deles. Caio, uma das vantagens do nosso canal é a gente poder contar a história dos atletas que vêm aqui, né? E eu te confesso que eu fiquei admirado com a tua história. E eu quero que você conte a sua história, cara, porque ouvindo um pouco do que você conta, do que eu venho estudando sobre você, eu sei que você foi parar na bicicleta porque o teu psicólogo, lá quando você era jovenzinho, falou que você precisava procurar um caminho e você ou foi fazer uma coisa ou outra, você foi parar na bicicleta. E como todo moleque, a dificuldade de começar na bike e tal. E todo o teu progresso, tem 31 anos. E você está hoje, 32. 32, você está na China, cara, representando o teu país como técnico de uma equipe chinesa, sabe? A tua história é tão rica, cara, e você é tão jovem. É admirável onde você chegou tão cedo e tanto que você fez na tua cidade, em São Bernardo do Campo. Então, eu acho que você tem muito para contribuir. A tua história é muito rica, cara. Então, sinta-se à vontade para dividir com a gente. Vamos começar com agora. Fala onde você está e aí já pode emendar o começo desse rolê de vida sobre rodas. Tá bom. Então, onde eu cheguei é o mais louco, né? Hoje, ano passado, eu fui convidado por uma província chinesa. Ocorreu todo o ciclo olímpico, então a gente conheceu muita gente de fora e dentro desses campeonatos internacionais, eles me convidaram, perguntaram se eu tinha interesse de participar de uma equipe, como seria para mim. Eu falei, bom, pode ser, depois da Olimpíadas, sei lá, dá para acontecer. Beleza, aí rolou todo o processo olímpico, que a gente vai conversar bastante sobre isso ainda. E aí acabou o processo olímpico, eles falaram, não, pode vir para cá, vamos fechar isso. Então, beleza, aí peguei minhas malas e partiu China. E quando eu cheguei aqui, foi uma realidade que eu fiquei em choque, literalmente. Foi uma... Porque o sistema de treinamentos deles não se compara a nada do que
eu já vivi na minha vida, sabe? No Brasil tem muita a questão do você gosta o suficiente para continuar fazendo por muito tempo até você conseguir alguma coisa. Um apoio que vai te dar uma camiseta, qualquer coisinha que você ganhar já é uma mega evolução para a gente aqui no esporte brasileiro. E aqui o esporte é totalmente diferente. O esporte ele é financiado pelos governos estaduais. Então, cada província, que é um estado aí no Brasil, ele tem foco em algumas modalidades. No BMX Freestyle, eles têm cerca de 10 a 12 times, são 10 a 12 províncias que tem um time de BMX Freestyle. Dentro desse time tem o head coach, tem médico, tem treinador físico, tem fisioterapeuta, tem os atletas, tem investimento de alimentação, investimento de hospedagem, investimento da bike, os atletas recebem salário, claro, dependendo do nível do atleta, se são muitos novinhos, já até uns 12, 13 anos, se você não tem nenhum resultado ainda, você não recebe salário, mas porém você não tem gasto. Você tem a melhor bicicleta, as melhores bicicletas, os melhores equipamentos, os melhores capacetes, as melhores pistas. E só que isso é o quê? Você faz isso porque é o seu trabalho. Você pertence ao time, literalmente. O atleta pertence ao time. Então, isso foi um choque de realidade imenso para mim. E a forma que o treinador naquela época tratava os atletas foi uma coisa que me impactou muito. Que chegou ao ponto de tanto que o time que eu estou hoje é um time diferente do ano passado, porque o outro treinador ele era muito robusto com os atletas. E é até triste eu falar isso, mas eu vi a realidade dele dar uma vassourada na atleta no ar, porque ela não tinha feito o bar spin que ele tinha falado para fazer. Então, tipo, na minha mentalidade, aquilo era inaceitável. E eu tentei, de certa forma, alterar aquilo com pouco tempo, mas eu vi que era impossível alterar a mentalidade dele. E aí eu falei assim, não, para mim é algo que não é, não é meu. Eu não aceito ver alguém viver isso por uma questão de orgulho de estar aqui e ver e ajudar eles para eu ter meu salário no final do mês. Então eu falei assim, não, para mim é muito mais vantajoso eu voltar para o Brasil e continuar com o meu projeto com Geração Freestyle, continuar as crianças evoluindo no Brasil. E se der certo alguma coisa no futuro, maravilha. E isso eu voltei para o Brasil. Isso foi de agosto a outubro. Eu fiquei lá 2 meses e pouco. E aí eu voltei para o Brasil. E aí no final do ano, em dezembro, a gente teve o Campeonato Mundial, que foi em Abu Dhabi, Campeonato Mundial de 2024. E aí a seleção chinesa também estava lá. E aí dos integrantes da seleção chinesa, ele fazia parte de ele era o head coach de uma equipe, que é a equipe que eu estou hoje. E aí ele veio conversar comigo, claro, eu comecei a aprender chinês no ano passado, e eu não estou dizendo que eu conversei com ele em chinês, isso é tipo assim, é muita dificuldade a comunicação até hoje, é muito difícil, mas aí ele veio conversar comigo, ele apresentou, ele falou assim, eu vi a forma que você trabalhou lá, porque ano passado a gente participou de 6 campeonatos, eu acho, 4, 5 campeonatos, foi vários campeonatos em 2 meses, foi uma loucura, foi tipo, então todos os times estavam no mesmo lugar, então ele via como eu trabalhava com as crianças, via a intensidade de treino que eu fazia com uns e com outros, e aí ele falou assim, gostei muito do seu trabalho, eu queria ver se você tinha a possibilidade de participar do nosso time, de vir para o nosso time. E aí foi uma parada que eu falei. Aí eu voltei para casa, conversei com a minha mulher, e aí começou toda a papelada, né? Aí você vai aprendendo a loucura que é a China, que é tipo. É,
ele é o boss do time, ele é o head coach do time. Aí ele tem o boss dele tem o boss tem outro boss, o boss tem outro boss. E nunca chega no Xi Jinping, que é o presidente, tá ligado? Então, tipo, é um atrás do outro, e para assinar um contrato você tem que ter autorização de todos, tem que ter a liberação de todos, e aí depois vem para o Brasil, passa na embaixada, faz toda a papelada, e aí desde março eu vim para cá, assumi a de head coach, a head coach assistance, porque a gente tem o head coach, mas eu sou como se fosse, porque é um time completo, a gente tem 8 atletas hoje. 4 atletas são elite e 4 atletas são júnior, de 11 a 13 anos. Então, os atletas menores, eu sou o dono deles. Tudo que eu falo, eles têm que fazer. Já os atletas da elite, a minha função é auxiliar o head coach numa visão diferente de treinamento para a elite. Só que tipo, eu meio que não falo direto com a elite. Por quê? Porque a mentalidade deles, eles já tem tanto tempo com esse head coach, que a minha ordem não tem a mesma função de ordem do que o head coach, entendeu? Então e as crianças já não, as minhas crianças é tipo assim, você vai fazer isso, vai fazer isso. O Caio falou, tá falado, não tem outra opção para eles, sabe? Então tá rolando dessa forma, tá bem legal. E esse ano foi um ano espetacular para uma das meninas do nosso time, porque o porquê eu vim para cá é porque eles todo ano seguinte da Olimpíada eles têm a Olimpíada Chinesa, que é o China Games. E a cada 4 anos é igual a Olimpíada, só que é só dentro da China, entre as províncias. E isso é extremamente importante para o time, para a província em si. Então, eles me contrataram esse ano com o intuito de ter um bom resultado nessa Olimpíada. Então, e aí a gente começou o trabalho em março. No final de maio, a gente participou da Copa do Mundo na França, que ela ganhou, aí ela participou, ela ganhou. Isso tudo eu estava lá como atleta, competindo pelo Brasil. Só que, como eu estava competindo, eu podia andar na pista. E aí, depois que eu andei na pista, a gente sentou todo mundo junto, ó, não é mais fácil você fazer assim, porque eu tô sentindo, tipo assim, eu sei que para você pode ser difícil, mas é fácil, tipo, a gente fez. Aí eu uso as referências que a gente tinha de treinamento, que eu convivi com ela, para auxiliar ela a melhorar a volta dela naquele campeonato. Então, e aí ela ganhou a Copa do Mundo na França, passou alguns meses de treinamento, ela ficou em mais 2 campeonatos chineses em primeiro lugar, e aí na Olimpíada Chinesa, felizmente ela ganhou o primeiro lugar. Um dos meninos nossos pegou pódio, foi o segundo pódio da vida dele, ele já pegou o pódio na Olimpíada Chinesa. Então, tipo assim, o resultado que a gente conseguiu trazer para a Olimpíada, os boss ficou extremamente contente, ficou muito feliz com isso. E é o trabalho, né? E aí, 2 semanas atrás, nem 2 semanas atrás, né? Daqui 10 dias atrás, ela ganhou o campeonato mundial. Então foi. E a experiência que é uma loucura, tipo assim, não foi eu que ganhei. Quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro 2024, foi uma adrenalina, um orgulho enorme. Só que, tipo assim, você vê uma pessoa que você ajudou a chegar naquele lugar que ela gostaria de chegar, é equivalente. Não é igual, mas é equivalente. Você fala, mano, da adrenalina do campeonato, você assistindo, meus amigos falavam assim, mano, eu não acredito, como que você consegue? E eu tô até arrepiado agora de falar, mas muito bom. Que província especificamente você está? Hoje eu estou na província de Hebei. A província de Hebei é igual você falou. A gente são várias províncias na China, acho que eu acredito que são 23 províncias na China. A província de Hebei, ela tem Beijing, e a província de Hebei, ela faz o entorno de Beijing. Então eu estou a
um pouco a oeste de Beijing hoje. É perto da onde foi a Olimpíada, a parte do velódromo, do Exatamente. BMX. Pô, eu Eu conheci fui aí. um dos campeonatos que não a Olimpíada de 2018, desculpa. Não, a de Eu 2008, que foi a Olimpíada é, de... 2008. Não é essa Olimpíada. Essa Olimpíada foi Beijing, Beijing. Aí teve olha lá, Woodward Beijing. Não existe mais, né? Ainda tem a pista, mas não é mais Woodward, né? A pista ainda existe lá. A Olimpíada de Beijing 2022, que foi de inverno, a gente teve um campeonato que foi na cidade da Olimpíada de 2022. Tá. Um frio danado, tipo, era verão e era frio ainda. Eu falei, caraca, imagina isso aqui no inverno. Caio, como é que o atleta consegue. Como é que ele entra na equipe? Como é que ele consegue uma vaga no time? Cara, isso é uma da. Eu tenho dúvidas sobre isso exatamente até hoje. Devido à comunicação, igual eu falei para vocês, a comunicação é algo extremamente difícil. O mais difícil tenta entender isso aqui, ó. Eu vou mostrar um. Como você entende isso? Desculpa. Entendi Isso nada. aqui é alguma palavra, tá? Alguma coisa está escrita aqui. Desses todos símbolos, eu só sei esse símbolo aqui, ó, que é GON, que significa trabalho. Esse símbolo que parece um I aqui significa trabalho. Só que o resto eu não sei. Então, tipo, e faz 1 ano e pouco que eu já estou estudando. Então, tipo, Mostra é de uma novo. loucura, uma loucura. Mas o que eu entendi hoje é assim, o head coach, ele vai nas escolas da província, e aí eles meio que, as escolas já têm uma separação de melhores alunos, porque a China tem tanta gente que se você não é nota 8, 9, 10, você nem precisa ir para a universidade, você nem vai para a universidade. Tipo assim, se você é nota 8, 9, 10, você pode ir para a universidade para estudar para ser médico, dentista, blá, 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 blá. Se você é nota 7, 6, 5, aí você vai para uma escola técnica, que aí você vai ser mecânico, você vai ser cozinheiro, aí você vai aprender a trabalhar com a mão. Se a gente continua? Continua. Tá. Manda bala. Se você é uma nota mais baixa, aí vamos ver o que essa criança é boa. Se é boa no esporte, então torna no esporte. Você vai correr, vamos ver se você corre bem. Se não corre bem, vamos ver se você nada bem. Se não nada bem, vamos ver se você joga basquete. Se não joga basquete, aí tenta todos os esportes. Então, e aí o coach vai lá, leva uma bicicleta, faz alguns testes básicos com a criança, mas isso na escola, sem pista, que é a minha batalha para o ano que vem, de mudar esse sistema de classificação, de recrutação. Por quê? Porque você pegar uma criança crua, do zero, sem nada, é muito difícil você conseguir ter uma evolução rápida. E a China, eles querem evolução rápida, eles querem número, eles querem o resultado rápido, não tem... E na bike a gente sabe que não é assim. Na bike a gente sabe que leva um tempo. Na bike leva não tempo, é muito tempo, né? Tipo assim, você não vai se tornar o melhor do mundo em 4, 5 anos, principalmente no masculino hoje. Aí entra a parte ruim da China ter ganhado tanta coisa no feminino e a parte boa. A parte boa é que o BMX feminino alterou completamente depois que a China veio. Agora, querer comparar o feminino com o masculino tá longe. Tipo assim, pro BMX masculino chegar na Olimpíada, falta uns dois ciclos, pelo menos. Aí. E eu faço uma outra alusão. Pelo fato deles terem na natureza deles e na história deles no esporte, a ginástica como uma coisa já irrigada na cultura, é muito diferente, um pouco para o masculino, mas principalmente na cultura da corrida.
Então, depois eu vou contar, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a seleção da República Popular da China, quando vieram na Copa do Mundo no Brasil, e o quão eles são bons na ginástica, que pode ser que se transpõe naturalmente para o BMX Freestyle, eles ainda são muito crus na corrida, porque eles não têm essa cultura. E é interessante isso que você comentou, que eu vou falar em português, né? É como se fosse um moedor de carne. Põe 200 para sair 2 ou 3. É tipo um moedor de carne. E não há essa sensação da compaixão, do amor ao próximo. Cara, não existe, velho. É muito louco. Isso a galera me perguntou muitas vezes, tipo assim, né, caixinha de Instagram que abre, né? Caixinha de pergunta que abre no Instagram. Aí teve vez que eu postei e a galera falou assim: o que você levaria da China para o Brasil? Aí eu respondi: investimento e sistema de treinamento. Essa foi a minha resposta da China para o Brasil. E aí a segunda pergunta foi: e o que você levaria do Brasil para a China? E aí eu respondi: o amor. O amor e a vontade de querer fazer melhor. Tipo assim, não é porque estão querendo que eu faça, é porque eu quero fazer, eu quero ser melhor do que eu ontem. Então, tipo assim, isso é uma das coisas que eu vejo que falta um pouco aqui. E para eles estão naquela, tipo assim, se não der, tá bom. Tipo assim, tá bom. E sabe uma coisa muito louca que eu senti humanamente, como um cara apaixonado, assim, trabalhando com esporte? Eles não têm a devoção nem ao esporte e nem ao, talvez, o mérito para eles. Eles estão fazendo para outros. Na verdade, eles estão fazendo para o grande Deus chinês, que é o Estado, né? E é interessante isso, porque é um método robótico que traz resultado, mas falta essa, para nós brasileiros que somos, né, puro feeling, né? Aí entra na questão de cultural. Pode falar, Caetano. Não, isso aí, completando o que o Cadeira, inclusive, falou. Eu estava até vendo um post teu um dia desses, você falando que o atleta chinês, a diferença dele para a gente começa na bike por amor, meu. De moleque descalço andando de bike na rua, e já o chinês ele começa por profissão, por obrigação, por meta de vida para dar uma vida melhor para a família. Não tem amor relacionado com o esporte, é meta de vida, né? Isso é uma das coisas que eu tenho mais sofrido aqui na questão de tem demais. Cabeça, Essa daqui era minha plaquinha, Caio, para fazer o que você fez. Lá no FISE, né, na França, acho que foi o FISE de Montpellier, né? Para guiar. Eu entrei como, entre aspas, um auxiliar, né, assim, e foi muito interessante. Eu passei 15 dias com eles e eu podia andar na pista e, principalmente com as mulheres, eu ensinava cada parte da pista, né, para eles. E foi muito legal. Assim, Tá invertida. A cabeça. Desculpa. Boa. Assim? Aí, ó. Desculpa, pô. Eu olhando aqui. E foi. Essa foi. Você fez as duas Copas do Mundo, então. Você fez a Araxá e fez a. Aqui em casa em Mariporã. E aqui em casa em Mariporã. Eu fui na de Mariporã. Foi louca. A de Mariporã. Você viu os chinesinhos andando. Eu peguei o treino e peguei aquela prova que é o sprint. O short track. O short track, que é inclusive, a classificação do outro, né? Inclusive, eles tiveram um resultado muito bom numa menina. Tô dando uma parte aqui, né? Que era de uma região, cara, lá quase no Nepal. Então, ela havia nascido num lugar, e é da onde são tirados esses. Eu digo tirados no bom sentido, onde vêm esses atletas do mountain bike da altitude. Ela havia nascido num lugar que era quase 4.000 metros de altitude. Então, ela aqui, andando em São Paulo a 700 metros, cara, e ela era. O nível de treinamento, de carga em cima deles, é quase à beira do ser maltratado, assim.
Foi Isso é uma uma loucura. experiência muito louca, experiência Aí muito louca. é uma Até parte que hoje, eu falei, o sistema de treinamento deles é algo impressionante. É tipo assim, não tem pré-campeonato. Para eu conseguir que o coach desse folga para os atletas, foi tipo 2, 3 meses de tipo, não é assim que treina, não pode ser assim, não pode ser assim, eles vão se machucar, você tem que ser mais calmo, tem que aliviar o treino, tipo, alivia porque vai se machucar, alivia que vai machucar, alivia que vai. Aí, tipo assim, aí ele começou a entender, aí viu que começou as crianças não, né? Os atletas, que tem entre 17 e 20 anos, começou tipo assim, o treino tá indo super bem, tá fazendo tudo, aí no próximo dia já toma 1, 2 rola. Aí você fala, calma, tipo, tem que dar calma, tem que baixar o nível de treino. E aí mas foi muito tempo, foi tipo 3 meses para conseguir até que ele estabelecesse o descanso, sabe? Não, agora tem o descanso essa semana, tem o descanso durante a semana e no fim de semana, então aí foi E como é que você muito. faz a comunicação? Como é que rola a comunicação com eles? Hoje, eu com as crianças, o meu chinês na pista, eu consigo me comunicar bem. Na questão de, tipo assim, você precisa sair mais para cima, vai mais aberto, vai mais longe, vai mais rápido, puxa mais alto, pump mais a perna, empurra para frente. Essas questões de rolê, eu consigo me virar bem. Só que, infelizmente, o treinar, o viver da bike, o ser atleta não é só andar de bike. Faz muita questão de psicológico, faz muita questão de como você tá. E isso eu preciso conversar com eles também. E nessa parte eu ainda sou muito repetitivo, meu vocabulário é muito pequeno. E aí, quando eu realmente preciso de comunicação, aí vai para o tradutor, né? Mas aqui, uma coisa que no ano passado, no outro time que eu estava, eles tentaram contratar uma tradutora, só que aí para mim foi a pior coisa que teve, porque eu não conseguia aprender, eu não conseguia me desenvolver na aprendizagem de chinês, e ela não entendia do BMX. Então, eu tinha que ficar explicando para ela o que era a mesa, o que era o box jump, para daí ela poder. Aí eu falei, não, aí é muita coisa que eu preciso. Eu já estou preocupado de ensinar a fazer a manobra, agora eu tenho que ensinar o que é a pista. Mas hoje, graças a Deus, meu inglês é fluente, graças a Deus, e meu chinês já está. Todo mundo que me conhece aqui, que os chineses que eu tenho conversado, eles falam, nossa, o chinês está muito bom. Eu falo, estou estudando, todo dia eu estou aqui, todo dia. O Mei Chen Shui Shi Chong, eu acabei de falar, eu estudo chinês todo dia. e no nível dos treinadores e de gerência do programa, aí eles falam inglês. O que eu pude perceber é que eles entendem inglês, eles falam inglês, só que o chinês é bem meinha, ele fala só quando ele quer, né? O meu é muito pouco. Entendi. A atleta que foi campeã mundial, que foi campeã na Olimpíada Chinesa, ela é a que melhor fala inglês do time. E tem o médico. O médico também é o que melhor entende o inglês. Mas na hora de falar, de conversar, é muito travado. Tanto que quando eu vou para essas viagens lá fora, igual eu estava na Arábia Saudita agora esse final de semana, só tomar uma aguinha. Estava na Arábia Saudita na semana passada, que eu conseguia conversar com a galera, né? O Bala tava lá, o Maneiro tava lá, as meninas tava lá, o Sasaki, e também com a galera de inglês, com meus amigos do Canadá, do mundo inteiro, né? Que a gente conversa com o mundo inteiro. E aí eles falavam, mano, como que é isso? Eu falava, mano, o que eu mais sinto falta é isso. É conversar, tipo assim, é olhar para a pessoa e falar blá, 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 e a pessoa blá, 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 isso não tem, é tipo, eu queria depois, não entendi, aí já meio que corta, aí você fica naquela, pô, não quero falar porque eu não quero passar vergonha. Eu, graças a Deus, eu já perdi isso, tipo, eu passei dessa fase quando eu tava aprendendo inglês, tipo, quem não fala outra língua é eles, eu tô na minha quarta língua aqui de aprendizagem, então, tipo assim, mas é uma loucura. A comunicação é o mais difícil.
na minha opinião, é isso. E só quem passa por isso sabe o que é não ter outro idioma, não conseguir se comunicar no idioma do outro país, né, cara? Ô, Caio, vamos tocar num ponto que é muito importante, que é um ponto atual do BMX. Então, o BMX, historicamente, e essa história da União Internacional de Ciclismo e essa história da Confederação Brasileira de Ciclismo, eu vou acompanhar lá de trás, porque assim, o BMX originalmente ele é um esporte underground, e eu vou traduzir esse underground numa palavra em português que é legal e que não é para ser pejorativa, é um esporte meio maloqueiro. E é legal que ele seja isso. Que é um esporte da rua, é um esporte que tem uma própria linguagem. Exatamente. Só que ele virou mainstream. E ele está sendo regido hoje pelo órgão, que é a União Internacional de Ciclismo, que é subordinada diretamente ao Comitê Olímpico Internacional. E tudo isso rege um comportamento de um esporte BMX que nunca teve tanta forma, nunca teve tanta maneira. Então, a coisa mais, entre aspas, careta que a gente tinha, vai assim, careta no sentido do regulamento, eram os Dew Tour, há um tempo atrás, e o X Games, que já era fora da caixinha. E era uma loucura, né? E aí da cena é uma coisa a de galera louco. fala que na época a distância era loucura. E aí entra no quesito olímpico, onde, cara, tá valendo uma medalha, e que se o cara der uma raspada, só dele ir para uma seleção olímpica, já pode vir a mudar a vida, ou se ele, o resultado do Bala, sexto numa Olimpíada, na França, o maior resultado da história do ciclismo até hoje, cara. Isso é muito significativo. Isso cria pressão e cria necessidade de mudanças. E mudanças são bem-vindas. Só que é difícil para o todo. Quero a visão do Caio Rabisco, maloqueiro de São Bernardo e um dos maiores especialistas no regulamento do BMX olímpico, freestyle e tudo mais, e vivendo isso no dia a dia. Quero essa tua visão, porque você é um cara que tá dos dois lados. Pô, valeu demais esse elogio aí. Bom, caraca, é até meio difícil de falar sobre isso, mas eu acho que a galera tem um pouco de mente fechada. Porque qual é o nome do nosso esporte? Qual é? Freestyle, BMX? Estilo livre. BMX estilo livre. Se eu quero seguir regra, eu sou livre para seguir regra. Se eu não quero seguir regra, eu sou livre para não seguir regra. E todo mundo faz parte do mesmo. Exato. E a galera ali acha que não, porque não, você não pode ser isso. Galera, você faz o que você quiser da sua vida, mano. Tipo assim, a oportunidade que muita gente está tendo no mundo hoje, por que se tornou um esporte olímpico, por que segue regras, por que está abaixo da UCI, é inigualável. Antigamente, você tinha que tá bem nos Estados Unidos, tá bem em 1 ou 2 países da Europa, no máximo, e acabou. Você não fazia mais nada no resto do mundo inteiro. Por quê? Se você não tivesse no X Games, que é nos Estados Unidos, você não faria um belo dinheiro. Se você não tivesse no Dew Tour, que é nos Estados Unidos, você não faria um belo dinheiro. Se você não tivesse sabe, na Europa tinha o quê? Tinha 2, 3 campeonatos que nem era gigantesco, que dava dinheiro suficiente igual ao X Games. Então, tipo assim, o BMX era freestyle, o BMX era livre na questão de regras, porém era para isso aqui de pessoa, era para um micro de pessoa, que eram os 28 atletas que corriam de Tour, que eram os 15 atletas que era convidado. Como você vai falar que alguém é o melhor do mundo, sendo que só são convidados?
num ciclo olímpico igual a Olimpíada, igual o Campeonato Mundial, qualquer um pode ir atrás dos seus pontos e se provar ser o melhor do mundo. Claro, isso vai levar tempo, isso vai levar investimento, isso vai levar muito pancada na cabeça, igual, sei lá quanto de dinheiro, eu vou falar para vocês, dinheiro que eu coloquei em viagem, até chegar no ciclo olímpico, até, tipo assim, 2017 foi o ano que o Brasil entrou na Olimpíada, se eu tinha 5 mil reais guardado na minha conta, era muito. Não tinha, era, tipo assim, tudo que eu ganhava, tudo que eu trabalhava, era devolvido para a bike. Era para eu ir para o Rio Grande do Sul, era para eu ir para os Estados Unidos, era para eu passar a temporada na Europa, era para eu conseguir... E nessa época, até a Olimpíada, era o foco, era Estados Unidos e talvez uma trip na Europa só para pegar um campeonato maior e voltar para casa. E aí Estados Unidos e Udor, e conhece o mundo, e vai para Interbike, e tenta entrar na bolha do invite, que é que você vai ser convidado. Então, isso é o mais difícil, que era o mais difícil. E a partir do momento que você que o esporte se fechou a ter regras, qualquer um tem a possibilidade. Você pode aprender sobre isso, tanto que desde que o esporte entrou na Olimpíada, regulamento todo ano, igual agora é novembro, já saiu as regras do ano de 2026, que vai entrar em ordem a partir do dia 1º de janeiro de 2026, as novas regras já estão abertas. E eu já tá lida, eu já ligo as modificações da regra. Só que aí entra nisso. Se você nunca leu todo, você vai ter que gastar um tempo, porque você vai ter que ler tudo, que são, sei lá, 40, 50 páginas. Eu li o regulamento todo da UCI, do BMX Freestyle, não tinha o regulamento em português ainda. A CBC não tinha traduzido o regulamento para português na época. Então, tipo assim, eu tô puxando o bonde há tempos. Por quê? Porque eu já estava fora do Brasil. Eu já via a forma de como as pessoas faziam lá fora para viver uma vida melhor dentro do esporte, para tentar trazer... Por que os melhores têm aquilo e a gente não pode ter aquilo no Brasil? Então, eu aprendi muito com o Ders também, que foi a primeira pessoa que abriu as portas da casa para mim nos Estados Unidos, e ele me abriu a cabeça, tipo assim, de vários choques de mente, assim, que... Pode falar. Não, só para complementar o que você está falando, que são evoluções naturais. Então, por exemplo, o que eu vejo hoje, eu não sou um especialista, eu sou um generalista de rodas, mas eu conheço desde o freestyle motocross a história do Joe Kidd on a Stingray, que é o cara, que é o BMXer que quis emular as coisas da motocicleta. O que eu vejo, o julgamento evoluiu demais. Por exemplo, X Games, que o Diogo Canina ganhou do Scott Kramer, e deram um jeito para o Scott Kramer ganhar. Isso não vai existir mais numa Olimpíada. E aí a gente vê, acho que o Bar de Jong é dos caras, né? O próprio Van Roman puxou demais essa história com a primeira Olimpíada de BMX Freestyle. Então são caras que não tem ninguém mais roots do que um Bar de Jong da vida, que é um cara da minha geração que ajudou a forjar o BMX lá na Holanda, na história do freestyle, como um Van Roman, e estão ajudando a evolução disso. Então, assim, são necessidades e são caminhos naturais. Quem colocou o snowboard na Olimpíada, quem colocou o skate na Olimpíada, quem colocou o BMX Race na Olimpíada foi o X Games, brother. E o X Games era a coisa mais underground e mais mainstream que existia há pouco tempo atrás. Só que ele era um produto que ele era só comercial. Ele era uma coisa que ele beneficiava o esporte, mas
A grande banda tocada pela Disney, né, que estava comprando o negócio, ela tinha um interesse no entretenimento. E hoje eu Claro. vejo essa mesma estrela, que era pequenininha, brilhando em outras pontas. A seleção natural continua grande, o funil também é grande, porque não vai ter uma Olimpíada de freestyle para 100 nego, né? A mesma coisa o mountain bike. Mas a palavra democrática, não sei se é bem certo para falar, mas ela deu oportunidades com uma regulamentação maior. Claro. E isso é uma coisa que, até hoje, igual a gente estava no Campeonato Mundial e teve a alteração dos atletas que vai representar na comissão de atleta da UCI. E aí agora é uma nova dupla. Essa nova dupla vai ser o Daniel Ders, masculino, e a Corey Coffey, dos Estados Unidos, no feminino. Que foi aberto para qualquer um se inscrever, mas aí a gente conversando entre si, entre os atletas, eu até me propus, tipo assim, eu até falei, pô, talvez eu entre nisso aí, tipo, porque eu converso com muita gente, eu consigo falar com o pessoal em espanhol, consigo falar com o pessoal do inglês, do português, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, é você conseguir se comunicar com o máximo de pessoas, para você entender o máximo de pessoas de uma forma efetiva, porque é diferente quando igual, eu me comunico com o pessoal aqui da China, mas não é efetivo. Então é totalmente diferente de você entender a vontade do fundo do coração da pessoa para você passar isso para frente. E aí, quando o Ders falou que ele estaria disposto a fazer isso, eu falei, então, eu acredito que ninguém queira disputar com o Ders algo dessa magnitude. Por quê? Porque ele fala 4 ou 5 línguas, ele já viajou o mundo inteiro, o mundo sabe quem é ele tem os resultados, então, tipo assim, então beleza, então o Ders é a melhor pessoa agora. E ainda assim, tem muita gente, tipo assim, não, o leque da Copa do Mundo é muito grande para 72 atletas, aí tem menos treino. Só que as pessoas que falam isso hoje são as pessoas que estão no topo, e essas pessoas que estão no topo são pessoas de países de primeiro mundo, que eles não fazem ideia do racional de um país de terceiro mundo como o Brasil, como a Colômbia, como a Argentina, de chegar lá. É muito, muito, muito mais difícil. Porque você consegue trabalhar 5 horas por dia, você consegue trabalhar, sei lá, 15 horas por semana e ter seu salário suficiente para você pagar uma trip para a Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você tem que trabalhar 60 horas por semana para você conseguir pagar uma trip para a Argentina, que não tem campeonato. Então, tipo assim, é uma loucura. E é tudo isso que engloba o ciclo, né? Já emendando essa história, a importância do legado do Ders como representante latino-americano, cara, sangue brasileiro. O pai dele morou aqui na freguesia do Ó, aqui do lado. Eu cheguei aí na casa do pai fazer matéria. E a medalha olímpica, o ouro do maligno, brother. E um lugar como Córdoba, porque assim, não olharmos para os argentinos, o que os argentinos têm? Cultura e garra, brother. A condição deles é pior até do que a nossa de brasileiros, né? Isso é uma coisa... É muito importante a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam, Cadeira, porque não é o resultado de o resultado do maligno, ele é uma coisa que veio de toda a cena latino-americana. Porque o maligno, ele em 2015 ou 2016, ele teve que vir para o Brasil para competir um BSS que ganhou o dinheiro para poder fazer uma trip para os Estados Unidos ou para a Europa, que aí ele ganhou o Simple Session, que daí ele conseguiu ser destacado e ser convidado para X Games, e aí ele conseguiu ganhar X Games, e aí ele estava dentro desse ciclo. Lógico, ele é bom demais, ele é extremamente capaz de ser ouro na próxima Olimpíada, de ganhar todos os campeonatos, mas o ciclo é o todo, isso é uma coisa bem legal. E a experiência que o Ders me trouxe, que eu falei para vocês, que foi uma coisa que mudou a minha vida, que mudou a realidade do Brasil.
Porque eu falo isso porque, graças a Deus, eu sou um dos que puxou o bonde do Brasil. Tipo assim, claro, tem pessoas que já estavam puxando, já tinham feito muita coisa, e aí a gente tem que continuar. Igual hoje eu estou aqui na China, o CT tá lá, eu não sei como tá. A galera fez obra esses dias, mas tem muita gente falando que as rampas tá ruim, mas que eu vejo tem 20, 30 pessoas andando lá por semana, só que a rampa tá ruim. Então, quem tá fazendo? Alguém tem que continuar fazendo. E o que o Ders mudou na minha vida foi a primeira vez que eu fui para casa dele nos Estados Unidos, em 2013. Ele olhou para mim e falou assim, ó, primeira coisa, eu falo português, eu converso com você, eu não traduzo você para ninguém, eu não traduzo nada para você. E aí, tipo assim, aquilo foi um choque para mim. Eu falei, putz, caraca, velho, agora lascou mesmo, né? Aí eu passei 15 dias nos Estados Unidos e, literalmente, um dia eu entrei no Burger King e saí sem conseguir comer, porque eu não sabia falar inglês. E aí, naquilo foi um choque na minha mente. Eu falei, não, agora eu tenho que aprender, agora eu vou aprender, vou me esforçar, vou me virar e vou aprender. Beleza. Aí consegui aprender. Outro choque, na mesma viagem, praticamente no mesmo dia. Ele falou assim, ó, entra aí no carro, vamos pra pista. Ele dirigiu, acho que não deu 5 minutos. Aí ele abriu a porta assim, ele falou, entra lá que eu vou ligar a luz pra você ver. Daí, quando ele ligou a luz, a pista do Dave Mirra, Animal House, um galpão gigantesco, coisa que eu nunca imaginei que eu ia estar presente na minha vida. Aí eu falei assim, e era 4, 5 minutos da casa do cara. Aí eu falei assim, mano, é isso que eu preciso, é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa, tipo, eu vim aqui para treinar, mas eu tô viajando, eu não tô em casa, eu não vou treinar fora de casa. É tipo assim. E aí, quando eu voltei para casa, eu e o Doggett estava na Woodward nesse mesmo período. E a gente voltou os dois para casa, a gente, mano, tem que ter. Não, vamos começar. E aí começou o CT, começou só com a caixa de espuma, e aí a bola de neve tá aí. Para contextualizar, você está falando de Greenville, na Carolina do Norte, que é um lugar Exato. inacreditável. Eu tive a oportunidade de ir lá, acho que foi 2009 ou 2010. Cara, cidadezinha no meio da floresta, um lugar até parecido conosco aqui, excelente para todos os esportes outdoor, e que é inacreditável porque foram conjunções que os astros quiseram que os melhores BMXers do mundo, naquele determinado momento, foram morar nesse lugar. Então, era a época que eu fui, na época que tinha treta do Nyquist com o Mirra, não era que tinha treta. Os caras eles eram teammate, eram companheiros de equipe da Haro, eram companheiros de equipe da Adidas, eram companheiros de equipe de outra parada, e os dois se encontravam em campeonato e tal, mas um não andava na pista do outro. Que acabou sendo bom. Tinha a trupe que andava só numa pista, outra que andava só na outra. Loucura. Escuta, se eu queria contextualizar também o CT, porque para quem está assistindo a gente não sabe o que é o CT, quem não é do meio do BMX, explica para a gente. Conta para nós a história do CT, o que é o CT lá em São Bernardo do Campo, como que surgiu, qual que é o projeto. O projeto é lindo, te dá parabéns antes de você contar essa história, porque a história é incrível. E conta para a gente, conta para a galera o que é essa história. E uma coisa, assim, a maçã, ela não cai longe do pé. Esta maçã caiu no lugar onde existe uma geração lá de trás. Então, falávamos aqui do Galego, do Rudinaldo Narina, que até você, você vai ter que eu se ia perguntar. comentar exatamente sobre isso. Só aconteceu o que acontece hoje porque tem um cara como o Reginaldo, que faz 30 anos que está batalhando lá, porque a maçã não vai cair a 100 quilômetros da onde está plantado o pé de maçã, né? Exatamente. Uma coisa que eu ia falar é tipo assim, tudo na vida tem treino, tem dedicação, tem investimento, mas tem a sorte. A minha sorte é que eu nasci em São Bernardo. Eu sou de São Bernardo. Eu nascido e criado na cidade de São Bernardo.
E a cidade de São Bernardo é o berço do esporte radical brasileiro, não tem como falar. Mineirinho, o topo do BMX brasileiro treinou aqui em São Bernardo. Então, igual o Cadeira acabou de falar, a maçã não vai cair longe do pé. Não é à toa, porque São Bernardo é a melhor pista de BMX que tem, eu acho que na América Latina. O parque, você diz, né, Caê? Que não é a pista de BMX. Aí, e só uma coisa, deixa eu te interromper. Te interromper é importante. Você sabe onde aconteceu, onde, quando e como aconteceu o primeiro campeonato do Brasil de BMX Freestyle? Eu não faço a menor ideia. Eu te Deve conto ter sido porque eu no Verde de São Bernardo, ou no Bolsão de São Bernardo. Não, foi em Santo André, no ABC. Então, quando a gente fala de São Bernardo, vamos falar do ABC. Foi no ABC Paulista, foi um campeonato de uma rádio de lá, que foi num parque famoso ali de Santo André. Você vai lembrar o nome do parque. E era como você vê vídeo do Dennis McCoy andando lá atrás, todos nós fazíamos flat, fazíamos street e fazíamos uma basezinha de vertical. O que era? Era o BMX overall, era o rolê no geral. Quem venceu no Flatland foi o Nelson Mota, que foi o fundador da JNA. Putz, agora no Vert me falhou quem venceu, mas foi muito interessante, assim. Isso aconteceu em 1984 no ABC, brother. Então, isso é muito significativo e vale a pena, né? Já que, vivemos parte dessa história também. Mas desculpa te interromper, mas foi só para contextualizar a importância do ABC Paulista na cena do BMX Freestyle. E isso é a minha questão de sorte, é a parte de sorte que eu tive na minha vida, né? E eu comecei a andar, eu conheci o BMX em 2008, quando o parque literalmente era o melhor parque da América Latina. Era onde todo mundo tava lá no sábado e domingo, tava todo mundo, tinha, sei lá, 30 cara dos melhores do Brasil treinando. Mike Moura, Veral, Jubão, Rafael Mazo, sei lá, os professores, BM Chato na época, aí tinha a galera da ZL inteira tava lá. Uma loucura. Jesus estava chegando ainda. Jesus nem era pro. Doguete não era pro. Tinha muita gente, sabe? O André da Dream, Marcelinho, o pessoal todo. Tinha uma loucura. E Charaba, todos. Tava todo sábado lá. E isso foi um pontapé para mim muito forte. E levando para o CT, trazendo já, passando muitas fases da vida aí, né? Porque daí também em São Bernardo tinha a questão, a gente tinha o Cássio Narinas, que o Cássio, finado Cássio, que ele fazia as construções de pista. E aí em 2011 e 2012 teve o Jump Festival no Parque do Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera, que ele me convidou para participar da montagem, da equipe de montagem, como ajudante de montagem. Tipo, leva madeira, traz madeira, bate parafuso. E aí, beleza. E aí eu comecei a me envolver mais com ele, aprender com ele como faz o ângulo da rampa, como corta o ângulo, como põe o pontalete, quantos centímetros, entender mais e mais e mais. E aí, em 2013, foi minha primeira viagem para o exterior, que aí eu tive esse choque na Animal House. Voltei para casa, eu com o Doguete também, que ele voltou da Woodward. Aí a gente trocou uma ideia, falou, a gente precisa de alguma forma ter aonde treinar no Brasil. Não tem como a gente ir para fora treinar 2 meses e voltar para cá e já era, e não tem onde treinar, vai ter que treinar no concreto, e quando volta em junho e julho é chuva por 2 semanas, 3 semanas. Então, aí a gente começou a se desenvolver cada vez mais e melhorar as coisas, e a gente conseguiu o espaço no CT, que ainda na época era Cajuve, que era o Centro de Atendimento da Juventude, Centro de Ações da Juventude. E aí a gente conseguiu um espaço só da caixa de espuma e a gente tinha que pedalar o galpão inteiro para pular na caixa de espuma.
e nessa época, em 2012, já tinha a Radial Bike Park, que era o pessoal da Drink que tinha bancado essa pista lá embaixo do viaduto Alcântara Machado, lá na Radial Leste. E com eles eu também aprendi muito, utilizei dos conhecimentos que eu peguei com o Cássio para ajudar a construir a pista lá. E aí o Jump Festival de 2012, eles doaram todas as pistas para a Radial e a gente remanejou tudo na Radial. E aí eu que fui um dos cabeças, eu com o Murilo Barba, que me ensinou muito também na questão de montagem de pista. E a gente remanejou tudo, a Radial Bike Park de 2013, no começo de 2013 isso. E aí continuou, permaneceu lá por mais 2 anos, e em 2015 a Radial fechou. O organizador do espaço lá falou que não daria mais para ter pista lá, que teria que remover tudo, e aí eles falaram, toma para vocês, pega a pista e leva tudo lá para o CT, dá um jeito, senão nós vai perder tudo, né? Aí a gente entrou em reunião desesperadamente com o secretário em São Bernardo. Não tem como a gente ficar fora, não dá para a gente perder isso, porque é muita pista, é muita rampa, é muito dinheiro que vai ser jogado fora. Não, então beleza, pode trazer, eu assumo os BO. Aí a gente trouxe e construiu o Caju Bike Park, que daí a gente tinha muito espaço e pouca rampa, no caso. Que aí a gente... Isso foi em 2015 que inaugurou. E aí rodou 15, 16 e 17. E aí a nossa sorte que foi 2017 que teve eleição. Foi isso? Foi. 2017 tinha eleição. Não, 2016 tinha eleição, desculpa. E aí teve eleição, né? Prefeito. E logo que eles entraram no 1º de janeiro de 2017, essa foto aí é os 2 campeões olímpicos. Puta, legal. Logan Martin e o Maligno e o Rentes, né? O Marirantes, que competiu a Olimpíada de Paris também. Austrália, Argentina, Croácia e Brasil. Muito legal, meu. Então, e aí a gente conseguiu desenvolver isso, os caras liberou, beleza. E aí, quando eles assumiram, quando a prefeitura assumiu, a gente já chegou com um projeto tipo dia 10 de janeiro. Isso é para a galera entender que nada vem fácil. Nada é... mas a prefeitura que tem que fazer. Não, mas... Não é assim. Nunca vai ser assim. Primeiro de tudo, quem faz é quem usa. Segundo de tudo. Eu não faço ideia, Cadeira, quanto de dinheiro que eu já coloquei naquela pista. E as pessoas acham que, tipo assim, não, mas a prefeitura que tem que fazer. Não, quem está melhorando o rolê sou eu. Eu que estou aprendendo mais, eu que tenho uma melhor qualidade de treino, eu que tenho uma segurança maior no meu treinamento, se a pista estiver boa, se a pista estiver adequada para o meu treinamento. Então, se a prefeitura apoiar, maravilha, é algo a mais. Mas quem primeiro tem que fazer, e isso eu dou um salve para a galera, que eu estou vendo uma galera fazendo isso. Tem uma galera lá no Coqueiro, é o Coqueiro Bike Park, que é de uns... Eu não lembro o nome da cidade agora. Tem uma galera lá no sul fazendo pista dessa mesma forma. Tem galera no Brasil inteiro que está tomando, por exemplo, o CT, está tomando, por exemplo, Maringá, Taubaté, e estão se virando, estão fazendo as coisas. Então é isso que é o que dá mais orgulho de ver acontecer no Brasil inteiro. Como você vê a importância do movimento Pump Tudo, que eu tenho a honra de fazer parte também desse movimento desde o início, por acreditar que é muito importante uma pista inclusiva na educação do uso, primeiramente, do uso compartilhado. Então, imagine que existe uma pista pública de concreto, chamado parque, e aí vem o local, de repente, do skate, que é mais marrento, e fala que não pode andar de bike. Como assim? Então, o movimento do Pump, ele ajudou a incluir de dentro para fora. Temos que nos enxergar como seres humanos, usuários, e nos colocarmos na posição do outro, para desenvolver isso, né? E emenda essa parte e depois tem uma outra pergunta para você. Tá bom.
Aí a gente fez todo o processo com a prefeitura, entregou projetos, a gente fez projetos completos, com desenhos, com custo, utilizando imagem do exterior, usamos a Udor, a gente falou, ó, na Udor é assim, tem a pista, tem a ginástica junto, aí o número é maior, a gente divide o galpão, você dá essa parte pra gente, a gente constrói a pista, vai entregar essa quantidade de atleta, vai trazer mais resultado para a cidade, que é uma coisa extremamente importante para uma prefeitura, é resultado. Não adianta você querer investimento se você não tem resultado. Em São Bernardo, naquela época, era uma loucura, porque o Doggett estava nos Estados Unidos, estava competindo no X Games. Eu estava indo para os Estados Unidos e vários campeonatos brasileiros. Então, a cada 2 meses, a gente voltava para casa com título, com troféu, com primeiro, segundo, terceiro lugar, recorde de aero mundial do Doggett. E aí foi uma loucura, porque, tipo assim, mano, eles olhavam e falavam assim: não tem como a gente não ajudar, porque o resultado está aqui, eles têm resultado, eles trazem eles levam a cidade com eles para fora. E aí foi nessa forma e eles falaram, não, vai ter, a gente vai investir, vai acontecer. E aí, felizmente, entrou na Olimpíada. E aí, quando entrou na Olimpíada, a gente já apresentou outro projeto. A gente falou, ó, agora não tem mais como, agora é olímpico, agora não tem mais como, você vai ser o primeiro centro de treinamento olímpico do Brasil. Aí os caras já, aí é político, né? Não, primeiro do Brasil, agora já era. Agora... E aí foi até agradecer o secretário Alex Munhon, que foi a primeira vez que eu vi um político realmente fazendo acontecer. Porque tinha dia que chegava caminhão lá, só tinha um motorista e ele estava lá e ele carregava madeira junto com nós. É uma loucura, foi tipo assim, foi uma coisa de verdade que aconteceu. E aí começamos a obra, 2018, CT BMX SBC inaugurado, e foi sabe quando você tipo assim, ó, deu certo. E aí muitas vezes que eu ia lá para trabalhar, que eu abria a porta e que eu tenho a chave, né? Aqui é a chave do CT, ó. Que legal. Essa aqui é a chave dos sonhos de muitos. Que legal. A galera, eu entrava lá, ligava a luz, voltava para dentro da pista, olhava. Aí eu lembrava de 2013, quando eu estava na Animal House, que eu falava, um dia eu vou ter isso. E aí, tipo assim, hoje eu tenho, hoje está lá. Hoje, graças a Deus, eu pude trabalhar o suficiente para proporcionar aquilo para outras pessoas que não têm a mesma condição que eu tive na época. Então foi e a cada ano, né? Aí os meninos até brincam, tipo assim, ó, eu vou para fora, volta, ó, vai ter obra. Aí para um mês, aí a pista fecha por um mês. Aí os caras falam, mano, pelo amor de Deus, para de viajar, véio. Porque quando você volta, a gente sabe que tá lascado, que vai ter que trabalhar. Aí eu falo, é assim. E eu acho que E hoje a pista, graças a Deus, foi o palco de treinamento do melhor resultado da Olimpíada de Ciclismo Brasileiro. E eu acho que o mais importante é a gente pontuar, isso eu acho que é mais importante pontuar de tudo, que contar que você, para andar de bicicleta, você tinha que pedir para o motorista do ônibus te dar carona, quando você era moleque, né? Caraca. Você não é um cara que vem de família rica, nada. Você, para andar de bicicleta quando você era moleque, você tinha que pedir para o motorista te levar, né? Sim. Então, não é que você... de coisas que até eu falo isso para os meninos daqui da China, eu falo assim, meu, eu perguntei isso para eles ontem, para os meus atletas, que eu falei, me responde uma coisa, por que você anda de bike? Aí eles falaram, por causa do dinheiro. E aí, tipo assim, e para mim aquilo é como se enfiasse uma faca no meio do peito, assim, ó, tipo assim, ó, mas vale, e aí entra num negócio que, tipo assim, eu também tô aqui por causa do dinheiro agora, mas é o oposto. Se eu não tivesse aqui pelo dinheiro, eu estaria no Brasil fazendo a mesma coisa sem o dinheiro. Então, tipo assim, não é o dinheiro que faz eu fazer o que eu... Foi tanto que, se você até olhar no meu Instagram, e é o último post que eu fiz,
fala sobre isso. Se você for se comparar pelo dinheiro, você nunca vai ser feliz. Você não tem como você ser feliz, porque sempre vai ter alguém que faz menos do que você que pode estar ganhando mais, ou que faz a mesma coisa que você que ganha mais. Então, tipo, é uma relação que, tipo assim, o amor que eu sinto por isso é o que me sustenta cada vez mais. E como você falou, tipo, eu comecei sem nada, eu comecei literalmente com a vontade, eu comecei com vou ver o que, que é isso, porque eu literalmente eu nem sabia o que era. O psicólogo falou, vai ter curso de bike, vai ter curso de. Aí eu, curso de bike, eu acho que eu vou lá fazer. Eu já tinha visto uns caras na vila da minha avó lá andando de bicicleta pequena, acho que eu vou lá fazer esse negócio. Aí me inscrevi e é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu só queria Me trouxe complementar tudo. isso. Queria só complementar isso dizendo a importância agora do empresário pequeno, do lojista, em que apoia o atleta, né? Eu sei que teve uma empresa aí no Brasil que apoiou você desde o começo, né? E parece pouco, mas o pouco que esses empresários apoiam os atletas, o quanto que é importante isso para um atleta, né? O quanto que é. Eu queria que você falasse um pouco desse pessoal que te apoiou no começo. Eu sei que tem gente que te apoia até hoje, né? Como é importante o apoio pequeno de um pequeno empresário para um atleta que está começando, cara? Como faz diferença isso na vida de uma pessoa? Você tem alguma para já implementar nisso, Cadeira? Não, vai lá. Você tinha. Não, então tá Não, bom. depois eu falo de outra Isso história. também já traz um pouco. Isso também já traz um pouco daquela coisa que a gente estava falando da UCI, da CBC, de seguir regras. Porque isso traz incentivo para quem não teria por muitos anos. Então, eu já vou incluir nisso. O meu primeiro apoio foi a SP Hawks, o Indião, Evandro Índio. Foi uma parada que ele ajudou muita gente, extremamente grato, Indião. Até hoje. Envolvido até hoje. Até A hoje, gente né? trabalha com muita gente, ajuda muita gente, tá fazendo muito show aí, muita vivência no Sesc, em escola, muito legal. Aprendi muito com ele, muita experiência passada. E como você falou, o pouco que a gente é ajudado no início faz toda a diferença, porque a única coisa que ele falava para mim é assim, ó, eu consigo te dar a passagem. Para mim aquilo era tudo. Era o que eu só precisava chegar lá, eu não precisava de mais nada. Se eu tivesse a passagem, eu ia comprar traquinas, eu ia dormir na areia, igual eu já fiz muitas vezes, eu já fiz umas 2 ou 3 vezes na areia da praia. Dormi na areia da praia com meus amigos, tudo junto, encostado, para não passar frio, para competir no próximo dia, tentar trazer uma medalha para casa. Porque aquele sentimento de subir no pódio e pegar aquela medalha foi uma coisa que, para mim, eu falo assim, não tem nada que descreve. Eu acho que, tipo assim, porque na hora é tipo assim, pô, da hora, ganhei do cara, fiz a volta que eu tava querendo fazer. Mas quando você vai parar para pensar, que você imagina, que naquele momento que você está subindo ali, você só imagina na volta que você fez. Você não imagina quem te ajudou, por que você está lá. Então, tipo, é um ciclo muito gigante. Então, o Indião é extremamente grato por esses primeiros apoios aí. E aí, depois eu tive um apoio da Plimax com o skate, quando o skate estava na Plimax, que daí foi meu primeiro apoio de bike, na real. Um abraço para o Que César. biquinha que foi? Raro? Foi com a Raro. Isso aí foi Grande César Skate. 2011. E isso eu trabalhava já, né? Então, a minha primeira bike de verdade, assim, eu comprei, eu fiz um acordo com a minha mãe. Eu trabalhava numa metalúrgica, e daí eu falava assim, ó, o meu vale alimentação é da casa, o resto eu não dou um centavo, não pago nada. O vale alimentação eu dou para você, o resto
eu vou gastar na minha bicicleta. E foi literalmente o primeiro ano inteirinho do meu trabalho. A única coisa que eu fazia de diferente com o meu dinheiro, a não ser comprar bike, era pagar a lanchonete da pista, que eu estava na pista e eu comia lá todo dia. Então, foi uma coisa muito louca, assim. Foi um ano inteiro de trabalho e pagamento. E aí a evolução veio junto, né? E aí ia para radial, me virava, fazia tudo, aprendia as coisas, ia para o campeonato, pegava um pódio, mas o primeiro campeonato que eu ganhei foi o Jump Festival 2012, que foi uma sensação muito louca. Tinha 116 atletas. Foi o da na categoria Imigrantes lá, amador, junto com a feira? no Ibirapuera. Foi no Do Ibirapuera. Ibira, tá, perfeito, estava lá também. Aí tinha 116 atletas nesse campeonato, foi o primeiro campeonato que eu ganhei. E daí para frente, eu comecei a me aproximar mais do pessoal da Dream, e aí aquela família lá me abraçou de um jeito que os caras, eles estão ligados, o Marcelinho, o André, aí a Paty, eu conheci, a Paty morava nos Estados Unidos na época que eu comecei a me aproximar mais deles, mas aí depois, quando ela voltou para o Brasil também, me abraçou de uma forma que os três são espetacular, tipo assim, me ensinaram muita coisa, não só na bike, não só em relação à bike, mas em questão de mentalidade de vida, de trabalho, desenvolvimento pessoal, e sou grato demais a eles. E falo com o Marcelinho direto também, estava aqui na China esses dias, fiquei chateadão que eu estava certo que eu ia ver ele, e eu tinha comprado a passagem para a estação errada. Eu tinha marcado numa estação e a minha passagem era para outra estação. Eu falei, putz, mano, não vou ver o cara. Aí, mas logo menos voltar para o Brasil, vou lá dar um abração neles e aprender cada vez mais. E com eles eu tô desde 2014. Então tem 11 anos que eu tô com a Dream. E voltar para a vida, né? Eu tô Pô, Dream demais. Bike. Eu tô com a Dream Deixa eu Bike, né? Nem Dream BMX. Essa aqui é da Dream Bike, ó. Legal demais. Ouvindo a tua história, eu até te pergunto, que signo você é? Não que eu acredite tanto, Eu sou de mas maio, touro. Mas eu touro. também não sigo, graças a... Não, mas se é Hoje, o touro tem a ver, pata no chão, porque tu é um cara que você só foi para frente. E aí eu vou falar algumas coisas que contextualizam isso, que assim, não existe limite para o seu querer. Então você, cara, você falando isso, o brilho nos teus olhos é uma história que passa a ser transparente, que ela transpassa através de nós, e é muito interessante porque hoje você está se preparando cada vez mais para uma fase muito importante de cada piloto, profissional ou amador, que é se manter naquela sua paixão. E talvez a coisa mais legal que eu tenho de importante na vida é estar ligado no rolê há 50 anos, Caio Rabisco. Há quantos anos eu estou no rolê? Estou há 50 anos. Quantos anos você tem? Tenho 58. Então, independente de resultado, né? E aí, uma outra frase também. Você está se preparando para uma fase importante da vida, que é se tornar um profissional piloto. Você já é um profissional piloto, não só um piloto profissional. E eu vejo que as tuas vitórias, elas são conquistas que não são só suas, porque não é até uma outra frase, né? O vencer não se resume em ganhar. Como o Caio Rabisco está se preparando para esse estágio da vida de se transformar de um piloto profissional para um profissional piloto? Caraca, os arrepios veio até aqui, assim, ó, ganha louco. Você falou em questão ao tempo. Eu voltei dessa foto que vocês estão postando na Arábia Saudita, foi agora, há 10 dias atrás. O dia que eu cheguei na China, eu fui convidado por um parque aqui para fazer uma vivência com a molecada. Eu até postei um videozinho com a molecada aí da China. E logo depois teve um pergunta e responde com os pais. Eu estava com um tradutor lá, e aí os pais perguntavam para mim, e um dos pais perguntou
assim, como fazer para que meu filho não desista? Foi basicamente essa a pergunta. E para mim, a resposta que eu senti de responder na hora foi algo assim: para ele, não importa se ele é o primeiro ou se ele é o último. Importa se o pai dele ama ele. Importa se o pai dele está com ele. Importa se a mãe dele está com ele. Então eu acredito que para se manter no esporte, o amor de quem está perto por você é o que te mantém forte para você fazer o que, não só no esporte, em qualquer coisa da vida. E isso, eu posso dizer que eu aprendi mais depois que eu tô com a minha mulher, que eu tô com a Natália, que antes eu era muito doido, tipo assim, eu posso falar isso que eu vivia a vida, tipo, pra tá nada, o que tá vindo tá bom, o que tá bom, tô indo pro campeonato, tô vindo pro campeonato, tem a pista, dá pra treinar, durmo acordo na casa da minha avó, acordo na casa da minha mãe, tá bom, e, tipo, depois que eu me centrei nela, e a força dela me falava assim, ó, essa é a campeã mundial da última foto. Que A legal. força dela me estabilizava para falar assim, ó, não, agora o foco tem que ser outro, agora o foco tem que estruturar a vida, tem que... Então, tipo assim, depois, eu tô com ela desde 2018, a minha vida de 2018 para cá deu uma reviravolta gigantesca, tipo, eu não posso nem comparar o que eu tinha antes e o que eu tenho agora. Em 2020 eu abri o Geração Freestyle. 2020 eu abri o Geração Freestyle, que trouxe possibilidade de inúmeras crianças conhecer a modalidade, e aí eu conhecer os pais e trazer esse conhecimento para os pais e falar para os pais a minha experiência de vida. Porque até hoje tem muito pai que, quando me vê dando aula, ele fala assim, ah, tá, legal. Aí depois ele vem e manda uma mensagem. Pô, cara, eu não sabia que você andava tanto assim, porque eu vejo você só brincando com as crianças aqui no Parque das Bicicletas, um dos lugares que eu mais faço aula lá em São Paulo. Eu não imaginava que você fazia tudo isso, é muito legal. Aí, tipo assim, aí você consegue traduzir para o pai que o esporte não é só o andar. O esporte é você tem que se entregar à modalidade, é o que eu tento explicar para os mais jovens de hoje. Você vai chegar num ponto que você tem que focar extremamente no seu treino. Hoje é o que o Bala faz. Hoje é o que o Maneiro está fazendo. Eu já passei por isso até a Olimpíada. Então, depois da Olimpíada que eu dei uma abertura, de certa forma, porque eu já trabalhava com geração freestyle, mas eu ainda era extremamente focado no treino. Aí, depois da Olimpíada, que eu dei uma estabilizada e falei assim, não, agora eu vou treinar, vou continuar treinando forte, porque eu quero atingir meus melhores resultados ainda, porém eu vou dar um pouco do meu incentivo, para ajudar outros atletas a crescer. E isso é um dos meus focos hoje, assim, e eu estou muito feliz, estou bem contente com esse trabalho que eu tenho feito. O Geração Freestyle é espetacular, não sei se você teve a oportunidade Sim. de ir lá nesses tempos agora, que tem um monte de gente me liga, me manda mensagem, fala, mano, aquelas crianças, pô, não dá para andar com as crianças, porque eu vou andar à noite e não dá para andar com as crianças. Aí eu falo assim, mas você faz o que da vida? Ah, eu treino. Então por que você tá andando à noite? Se esse é seu trabalho, então vai andar de manhã, mano. Se o seu trabalho é esse, vai andar de manhã. As crianças só podem andar à noite, porque o pai trabalha o dia inteiro e só pode levar as crianças à noite. Então, aquele horário delas. Não tem a questão de, tipo assim, e o CT cheio, tipo,
10, 15, 20 crianças na pista. E, você fala e assim, não tem nada mais gratificante do que certo momento da vida de compartilhar uma paixão. Se é uma coisa que te fez bem pessoalmente a um indivíduo, você muda o mundo com essa energia. com certeza. Ô, Isso Caio, eu vejo de uma forma assim que... Pode falar. eu estou curioso de saber como é que você está falando da tua esposa, né, do casamento. Como é que você volta para o Brasil? Como é que é a tua frequência de retorno para o Brasil? Como é que é isso? Tá. A gente ainda não é casado, mas já tá no plano, já É, teve pedido, já tá tudo certo. Legal. Vai. que legal. Logo, logo o bambolê chega. Mas esse ano foi doideira. Tipo assim, quando a gente aceitou o contrato, a gente sabia que ia ser um ano mais difícil, que ia ser um ano longe, que ia ser. Mas esse ano, a última vez que eu fui para o Brasil foi em agosto, que foi para o Campeonato Brasileiro. E aí, como foi o ano dessa Olimpíada, a gente estava muito focado no treinamento. Tanto que eu não saí da onde eu estava. Tipo, eu fiquei aqui e fiquei o tempo inteiro com o time. O time inteiro ficou junto o tempo inteiro, treinando 6 vezes na semana e loucura. Então, ela, graças a Deus, ela tá bem aceptiva a isso, mas agora no dezembro eu volto para casa, graças a Deus, acabo os campeonatos, esse contrato meu se encerra aqui agora, não sei como vai ser ano que vem ainda, não tenho certeza, mas tem possibilidades de voltar para a China, curtir um pouco em casa, ajudar a molecada do Brasil, ajudar não só a molecada, ajudar também os atletas, os profissionais do Brasil, porque os aprendizados que eu tenho tido aqui tá algo bem legal, bem interessante. E a gente tá se desenvolvendo, né? E aí minha mulher, graças a Deus, ela tá me apoiando, me incentivando, a gente se fala, saudade aperta com força, tem dia que aperta mais, tem dia que eu tento nem conversar muito com ela para não jogar muito para ela as coisas e tipo, pô, mas fica naquele balance foi tava acertado antes, né? Então, tipo, isso é uma coisa muito importante para todo mundo, até deixar um recado isso, se você tiver um companheiro, uma companheira, se alinhe, não queira fazer coisas que por um tá bem, pelo outro não tá bem, porque não vai dar certo. Eu acredito que vocês podem até dar a opinião de vocês nisso também, mas quando você tem o mesmo propósito que não só da pessoa que você está junto, mas de todos, se você faz parte de uma modalidade do BMX Freestyle, se você quer que o BMX Freestyle cresça, por que você vai querer puxar para um lado, sendo que está muito mais gente puxando para o outro lado? Você tem que vamos seguir o mesmo lado, dar a sua opinião, lógico, você não pode ser um pau mandado na questão do que tudo acontece na sua vida, mas você tem que... Isso eu aprendi muito com ela também e vivendo a vida, né? Tomando na cabeça das formas que eu falava, isso é uma relação... A minha relação com a CBC no início foi algo muito, muito difícil, porque eu era muito bocão, eu falava coisas que estava certo, porém eu não sabia como falar, e aí era entendido de outra maneira. Então isso eu aprendi muito também, e aí é a idade, né? Aí a gente vai aprendendo com o tempo e... Caio, você falou em Confederação Só Brasileira de dando mais Ciclismo. um detalhe. Vai lá. Desculpa, é que você deu uma pausadinha. Vai lá. Tá. Vai lá. Não, pode ir lá. Você falou em Confederação Brasileira de Ciclismo. E eu conheço muito bem essa engrenagem. Então, eu conheci o José Luiz Vasconcelos em cima de uma bicicleta. Então, é um amigo, um conhecido de longa data, um ser humano que eu aprendi a respeitá-lo
pelas diferenças, eu sempre tive de um outro lado do esporte, e eu já fui esse Caio Rabisco, bocudo, e né, eu já boicotei prova, e ninguém boicotou, eu fui o único que não correu, isso lá nos anos 90. Então, quer dizer, quem se fudeu fui eu. Então, eu aprendi que não é essa maneira. Teve uma dessa que eu e uma dona sofreu assim, né? Então, daí não adianta, porque Teve assim, uma dessa de boicotar, que não, vamos na hora. Acaba não somando. E hoje a gente vive o primeiro ano de uma nova gestão, onde o presidente é um outro ex-ciclista que eu conheço também, o Jamil Suaden, de Brasília, mas é um cara que não está no dia a dia da operação. E a gente sabe que o Zé Luiz Vasconcelos continua nessa operação, né? E o resultado importante, o BMX, por ser uma modalidade individual, onde você vai colocar menos recurso e você vai ter um resultado tão grande, talvez, ou maior, do que no ciclismo de pista, ou ciclismo road bike, por não ser individual, aí vide o resultado que o Henrique Avancini, né, o maior ciclista de todos os tempos do Brasil, teve, por quê? Mérito dele, individual, claro, família, patrocínio, apoio CBC também. Como que está hoje essa estrutura da Confederação Brasileira de Ciclismo em termos de apoio? Né? Falo que politicamente o que for ser bom para você falar também. Certo. Bom, são dois modelos de apoio, né, que a gente trabalha. Porque estando dentro da CBC, tendo o Campeonato Brasileiro, a gente tem diretamente o apoio do Ministério da Cidadania, que é pelo Bolsa Atleta. Esse Bolsa Atleta, ele se divide em duas bolsas atletas nacionais, que é o Campeonato Nacional e o ranking nacional. Para ficar bem claro, o único atleta ele só pode receber uma bolsa. Então, se você recebe uma bolsa internacional, que é de um valor maior, você nunca vai receber a bolsa nacional. Porém, essa bolsa nacional, ela não passa para o próximo, ela só é 1, 2, 3. Então, o top 1, 2, 3 do Campeonato Nacional, masculino e feminino, categoria elite, categoria júnior e categoria juniores, ganha bolsa de R$ 1.025 do governo nacional. Isso a CBC, a única coisa que a CBC faz com isso é fazer as cartas e entregar e explicar para o governo. Esse atleta que ganhou isso, esse atleta que ganhou isso. Então, aí são 9 atletas masculinos e 9 atletas femininos que têm direito a ganhar essa bolsa. Isso no campeonato nacional. Mais 9 atletas no ranking nacional. Que se for o mesmo atleta daqui, não tem direito a 2 bolsas. Então, são 18 possibilidades de você ganhar a bolsa, que é o que volta naquele incentivo dos apoios dos patrocínios. Imagina um moleque com 15 anos, morando na casa do pai, morando na casa da mãe, não tem nada para fazer, só anda de bicicleta e vai para a escola, e ganhar R$1.000 por mês, para você juntar esse dinheiro para você ir para um campeonato. Então, isso facilita muito. Qual que é o ranking? Porque assim, eu sei que tem bolsa olímpica, tem bolsa a nível internacional e nacional. Você explicou muito bem o nível dessa bolsa nacional. Então, por exemplo, um atleta olímpico que representou o país na Olimpíada, eu sei que ele tem essa bolsa olímpica por 4 anos, né? Isso se confirma? Isso, exatamente. E tudo isso, toda essa questão de bolsa nacional é direto com o Ministério. A única coisa que a CBC faz é entregar o resultado do atleta para o Ministério. Então, o dinheiro não vem da CBC. O dinheiro não é do COB, porque todo o dinheiro da CBC é do COB. O COB transfere para a CBC. Então, beleza. Então, voltando para as bolsas. Tem essas bolsas nacionais, que são 18 possibilidades para o atleta da categoria elite, júnior, juniores, masculino e feminino ganhar. A partir de 15 anos, porque você só pode disputar a partir de 15 anos. Então, e aí a gente descobriu isso, que no ano que você faz 15 anos, a gente descobriu isso porque um dos meninos de São Bernardo ganhou.
Se você ganhar a categoria iniciante no ano que você faz 15 anos, você tem uma bolsa júnior, que eu acho que é R$600, é metade do salário, metade do... Então, mas já é uma ajuda para um moleque de 14 anos, que é só para o pai não gastar para levar ele para treinar, já é uma baita ajuda, sabe? Então, isso é o que traz a regra. Só existe isso porque tem a regra. Para você ganhar isso, você tem que seguir a regra. Para você seguir a regra, você tem que ler o regulamento. Então, tem todo esse entendimento. E aí, falando agora dessas bolsas maiores, essas bolsas internacionais. O primeiro nível da bolsa internacional é campeonatos sul-americano, pan-americano e... É isso, campeonato sul-americano, campeonato pan-americano. Essas são as bolsas internacionais. Pode ser campeonato e jogos. Não interessa se é campeonato ou jogos. Então, pode ser um dos dois que te dá... Então, é 1, 2, 3, masculino e feminino. Você tem que ficar 1, 2, 3 no masculino e feminino, que aí você ganha essa bolsa que é um pouquinho maior. Eu acho que é 2.300 e pouco essa bolsa de... todos esses valores, se a gente for pesquisar, tá tudo designado no site, né? Eu posso estar falando um pouco acima, um pouco abaixo, mas nesse alvo. E aí, beleza. Aí passa para o Bolsa Pódio. O Bolsa Pódio é o maior programa de bolsa do Ministério do Esporte, que é você precisa estar entre o top 20 mundial, você precisa estar no ranking top 20 mundial, e aí você tem direito a ganhar essa Bolsa Pódio. Se você ficar entre 20 e 15 do ranking mundial, você ganha cerca de R$5 mil. Dá $1.000, mais ou menos. Mensais. Tudo isso é pagamentos mensais. Se você ficar entre 14 e 11, você fica... Não, 14 e 10, você ganha cerca de R$8 mil. Se você ficar entre 4 e 9, você ganha 11 mil e pouco. E se você ficar no pódio 1, 2, 3, você tem direito de ganhar a bolsa de R$15 mil. Só que só uma parte. É só para modalidades olímpicas, né? Isso, exato. Só que todas as modalidades olímpicas seguem o mesmo planejamento. Não interessa se todas. Atletismo, skate. Então, por isso que a galera fala... Não adianta se o cara é bom, mas é uma modalidade que não está no currículo olímpico, aí não adianta. O meu filho ganhou tal coisa, mas a modalidade não é da Olimpíada, exatamente. Isso não, é o ranking pode ter o direito. Da modalidade. Você tem que estar lá em top 20 do ranking da UCI. Você tem que entrar lá no site da UCI e seu nome tem que estar lá. Então, é uma coisa bem... que é o caso de vários brasileiros hoje. O Bala o Langalinski no mountain bike não sei se tem outro, não sei se o Alex Malacarne já também. Aí só um detalhe. Em ano, igual você falou da Bolsa Olímpica, a Bolsa Olímpica faz parte do Bolsa Pódio, só que ela é um valor menor. O valor do Bolsa Olímpica ela é de 3 mil e alguma coisa. Porém, ela é garantida até os próximos jogos, se você se manter competindo. Você tem que se manter competindo. E o cara pode somar, né? E o cara pode somar. O Bolsa Pódio com o Olímpico, não? Não soma. Você recebe o maior valor. Então, hoje o Bala, e você sempre recebe o ano retrocedente, o ano posterior. Então, o ano de 2025, você recebe do seu resultado de 2024. Eu recebo o meu Bolsa Pódio, que eu fui campeão do Campeonato Brasileiro de 2024. Então, eu recebo o meu Bolsa Atleta do Brasil, nacional. E eu não tive um resultado internacional suficiente para ganhar uma bolsa internacional ou bolsa pódio. Já o Bala, que teve o resultado na Olimpíada, como foi um ano olímpico, o resultado da Olimpíada foi o melhor resultado dele, porque no ranking ele estava em 9º. E no ranking ele estava em 9º, no Campeonato Mundial ele ficou em 12º, e na Olimpíada ele ficou em 6º. E aí eles usaram o resultado da Olimpíada para fazer a liberação do Bolsa Pódio dele. Então, esse ano ele tem
um pagamento bem relevante, bem legal, merecedor, nada que não tenha, sei lá, cada vez mais, que ele ganhe mais e mais e mais e mais, porque isso vai mostrar para mais pessoas que o esporte te dá um futuro, que o esporte pode te levar para lugares que você nunca imaginou, e isso é renovável. A única bolsa que ele está garantido é a da Olimpíada, porém ele tem que continuar competindo. Ele tem que continuar competindo em campeonatos mundiais até a próxima Olimpíada. Se ele não estiver no top 20, porque se ele estiver no top 20 mundial, ele vale mais a pena ele ganhar a bolsa pódio, que a menor é 5 mil. Então, aí você faz essa equiparação da posição que você está hoje para ver qual que você vai aceitar. E algumas bolsas, tem estados que dá bolsa estadual, só que aí, se você já recebe a nacional, você não pode receber a estadual. São Paulo é alguma coisa assim. São Paulo, se você recebe a nacional, você não tem direito de receber a nacional, a estadual. Então, aí é um fluxo maluco, que são incentivos do governo que só existem porque o esporte é olímpico hoje. E nunca existiria. É dinheiro que entra na modalidade só por causa disso. Então, é extremamente importante. Eu queria só pedir para quem estiver assistindo a gente até agora, só para dar um like, que para a gente é super importante isso, ajuda a engajar. E o nosso trabalho aqui é para contar a história do esporte. E se você está vendo a gente, dá esse like. Ajuda o nosso like, compartilha e assina o sininho, ativa o sininho. E é impossível, o cara que está assistindo até agora e não deu like, bom sujeito não é, ou boa sujeita ele não é. Brincadeirinha, mas é verdade. Porque 1 hora, chegou em 1h40, tá assistindo aqui, não dá like, meu. Rapaziada, compartilha, galera. É isso aí. Eu queria, 1h40 do Bom Papo. E o Caio Rabisco, certeza que é um amigo, um ser humano, um biker, um apaixonado pelas duas rodas, que voltará conosco em várias fases da vida. Imagine que legal. Isso, Caio, a gente nem está pensando. Imagine daqui 10 anos olharmos essa nossa boa conversa com o Caio Rabisco e entendermos como é que estava o nosso momento, como é que estava o momento da cabeça dele, e isso é um documento histórico, né? Então a gente vai deixar também uma vontade de quero mais. Então vou pedir para o Caio para fazer uma consideração final, o Caio também para se despedir, e eu dou aquela arrematada. Tio, eu não quero terminar sem falar da entrevista que ele deu pro Marcelo e pro André, e acho que foi no ano da Covid, ele fazendo uma previsão sobre onde estaria o BMX no ano olímpico, né? E ele previa que em 28 a gente estaria na Olimpíada, e a previsão dele estava quase certa, só que ele errou por um ciclo, né? Mas a previsão dele estava... Puta, cara, não poderia estar mais precisa, né? Então, cara, primeiro eu queria te dar parabéns pela sua visão do esporte, que na Covid você já estava com uma visão muito, muito precisa do nosso esporte, do ciclismo, que eu digo, né? O nosso esporte. Eu admiro muito isso, essa tua visão. E como é que você vê 28? Como é que você vê o nosso esporte em 28? Onde nós vamos estar lá nas Olimpíadas? Como é que você vê o Brasil lá? E vai ser, a Olimpíada de 2028, aqui o espaço é nosso e eu, infelizmente, eu falo palavrão. Vai ser foda demais. Sabe por quê? Porque o bicycle motocross, o epicentro mundial é Los Angeles, a grande Los Angeles, meu. Então imagine, cara, uma homenagem assim, um cara que conhece hoje, que vive o BMX, e na minha opinião, não conhece o Dennis McCoy e o R.L. Osborne, ele não sabe de onde veio para onde está indo. E tudo bem também, cair de paraquedas, mas conhecer história e origem, então a Olimpíada de Los Angeles vai ser foda. Se eu puder, eu quero estar lá. Você vai estar lá, Caio? Eu já botei no calendário, saiu as datas, eu acho que vai ser
É no penúltimo, no antepenúltimo e no penúltimo dia da Olimpíada. Eu já botei no calendário, mano. Já tô no calendário de 2028, já tá loucura. Mas obrigado aí pelo elogio na questão da visão sobre o BMX. Eu posso falar um pouco o porquê do erro, porque eu via o BMX naquela época, a gente não tinha investimento. Não acho que foi um erro, hein? Não acho que foi um erro. Acho que. Não, mas foi um erro. Eu falei 28, foi 24, graças a Deus, né? Ainda bem. Porque. Mas a realidade que a gente vivia na época era uma realidade muito difícil no esporte em relação aos ciclos olímpicos, a entendimento da modalidade. E a gente trabalhava com uma forma. O sistema de classificação foi um para Tóquio e para Paris foi outro sistema de classificação. Então, e para Los Angeles a gente não faz ideia de como ainda não foi lançado. Então, isso faz parte do entendimento da modalidade, igual a gente falou. Eu estudei muito e quando eu falei aquilo foi uma questão de visão de falta de investimento. O BMX, o esporte vai chegar longe, mas precisa de investimento. E graças a Deus a gente conseguiu com que esse investimento fosse antecipado, foi um investimento rápido, a gente conseguiu resultados em 2 anos e aí o investimento veio, devolveu, trouxe mais qualificação, trouxe mais pistas para treinamento. Então, isso foi uma felicidade muito grande que eu pude compartilhar e junto com o Bala, puxar o bonde aí na questão de treinamento, de levar o país para o top 6, que a gente conseguiu para o ciclo olímpico, a gente se classificou em top 6, o Brasil foi o 6º país melhor classificado do mundo, foi o melhor país subdesenvolvido, então só tinha Estados Unidos, Austrália, Japão, Inglaterra, era isso, Estados Unidos, Austrália, Japão, Inglaterra e França, e Brasil em 6º. Então, foi uma coisa que foi extremamente gratificante. E o apoio de todo mundo, né? Porque não foi só eu com Bala que estava lá andando, foi todo mundo que estava em volta da gente treinando, todo mundo que estava incentivando o nosso treinamento, muita gente que ajudou em uma viagem que eu tive que pagar do bolso para ganhar um pouco mais de ponto. E é muita coisa. E em relação a 2028, a gente está esperando sair o sistema de classificação. Estou procurando o tempo inteiro, a gente tem que ficar ligado, tem que procurar, tem que ficar ligado. Como é que você imagina? Como é que é hoje o sistema e como é que você imagina? Como é que é hoje? Conta para a galera que não sabe. Para Paris 2024, o sistema de classificação foi muito complicado. É uma coisa que, tipo assim, os atletas não estavam competindo e não tinha certeza de como era a competição, como era o sistema de classificação. E, graças a Deus, o entendimento que eu tive do papel de ler, reler, conversar, perguntar, e aí eu consegui entender isso e foi um sistema que você precisava, primeiro de tudo, classificar o seu país. E aí o seu país, de acordo com a posição dele, ele tinha quantidade de vagas em uma série de campeonatos, que ia ser 2 campeonatos, que foi o campeonato em Xangai e o campeonato em Budapeste, que aí foi o OQS, Olympic Qualifying Series. E aí depois desses campeonatos, que era só 24 atletas do mundo inteiro, Nossa. que aquilo ali já foi para mim foi tipo mano, eu tô na Olimpíada, isso aqui tem 24 competindo, não tem ninguém mais vai competir isso aqui, é a primeira vez na história que tá acontecendo e eu tô aqui, eu tô competindo, tô representando o meu país. Então foi uma coisa muito gratificante para mim e, ao meu ver, foi um dos, junto com o Campeonato Brasileiro,
foi um dos auges da minha carreira, assim, foi poder competir naquele lugar e naquele evento. E aí, desse ano, a gente não faz ideia, não saiu nada. E aí é todo a IOC que decide isso e aí ele só comunica. Então, tipo assim, não tem. Ah, não tem alteração. É tipo, eles fazem esse é o sistema e tá feito, acabou. Você segue, tenta entender, se não consegue entender, não precisa. Aí esse daí foi lá em Paris, essa foto aí. E foi muito legal isso aí, porque como a gente estava na disputa como atleta, a CBC, eles teriam que ter um técnico, né? Para ter todo nos campeonatos pré-Olimpíada e se classificasse para a Olimpíada, até as Olimpíadas. E aí eu com o Bala conversou, a gente falou, não, a gente tem que dar alguns nomes, mas a pessoa tem que falar um pouco de inglês, tem que ser benquista aqui no Brasil e lá fora. E a gente, tipo, de muitas pessoas que tinha, a gente tem 2 nomes, Doguete e Sasaki. E aí foi decisão da CBC, eles escolheram o Sasaki, e aí o Sasaki foi de técnico da seleção pro OQS e também para Paris. Que legal. E aí, infelizmente, não sei se vocês já participaram de alguns Jogos Olímpicos, é uma coisa, uma loucura, foi uma experiência mais animal da minha vida, foi esses jogos, porque eu estava em casa, tipo, 5 dias antes do campeonato, eu acho, assim, e eu falava para minha mulher assim, mano, nossa, velho, nossa, eu queria estar lá, tá ligado? Aí ela, mas por que você não vai? Eu falei, mano, tipo, sei lá, mas é mó grana. Aí ela, vai ter outra? Vai ter outra Olimpíada? Não vai, é a primeira que o Brasil tá lá. Vai ter outra. Você trabalhou sua vida inteira para ser assistido aqui do Brasil. Eu falei, mano, quer saber? Eu entrei no celular, comprei a passagem na hora, liguei para um brother meu, falei, mano, você vai ir? Tô indo, mano. Eu peguei a passagem, eu liguei pro Bala. Eu falei, mano, porque cada atleta tem direito a 2 ingressos, a compra de 2 ingressos. Tipo assim, eles reservam venda de atletas para os atletas. Aí eu falei, seu pai vai? Não vai. Eu falei, então beleza, então me passa aí qualquer coisa, se eu conseguir, eu vou. E eu nem falei para ele, não falei nada. E aí eu tava lá no dia de treino, ele tava passando assim, aí eu dei mó gritão lá, né? Lá, o Brasil chegou! Aí eles começaram a gritar também, foi uma vibe muito louca. Que legal. Foi muito louco. E, tipo, aí, igual você falou, espero que você esteja em 2028. Se você estiver lá, nós vai estar de mão dada gritando, então, porque eu vou fazer o que for, eu vou estar lá. Se o Brasil tiver, se o Brasil não tiver, se Deus quiser, vai estar. Vou ajudar, vou estudar, vou fazer o necessário para que o Brasil esteja competindo. E, se possível, eu fazer parte da seleção é algo muito, muito legal. E eu estou incentivando a molecada, incentivando os mais novos a fazer com que eles entendam que o esporte não é só apenas andar de bike, que o esporte é muito mais do que andar de bike, não é só treinar também, não é, eu vou ir para academia e vou andar de bike, que isso é o que eu tenho que fazer. Não, você tem que entender regulamento, você tem que ler papel, você tem que se comportar bem com as pessoas, você tem que ser amigo das pessoas, porque eu chego no campeonato mundial, todo mundo conversa comigo, o juiz, o Bart, the John, igual você falou, o organizador do campeonato. Então, isso aí vai te trazendo o ambiente. Quanto mais em casa você se sente, mais aberto você tá para oportunidades. E é isso que me trouxe até aqui. Eu estar na China é uma oportunidade que eu achei que eu nunca viveria, e hoje eu estou vivendo com unhas e dentes e feliz demais. E encerrando aí, igual você falou, agradecer demais a oportunidade de vocês abrir esse espaço aqui para mim, conhecer um pouquinho mais da minha história, falar um pouco dos projetos que a gente está tendo. Tem muito que conversar, antes a gente ficar falando aqui, isso é louco, né, não, Cadeira? Não demais. tenho que para de falar, se for detalhar as coisas, mas
muito obrigado aí, agradecer todo mundo que está comigo, todo mundo que me incentiva, que incentiva qualquer coisa que a gente faça, que incentiva o Geração Freestyle, que incentiva cada criança. Se você quer incentivar seu esporte, incentive as crianças, galera. O esporte não vive dos adultos, o esporte só vai viver das crianças. Eu falo isso aqui porque o pai, quando ele olha para a criança está sorrindo, o pai fala assim, toma meu dinheiro, toma meu cartão é esse aqui, ó, tô. E infelizmente o esporte precisa de dinheiro para a loja se manter, para o atleta se manter, para fazer evento, para fazer isso, tudo isso é necessário dinheiro, e o dinheiro vem do usuário, do usuário não, do usuário do esporte, do praticante do esporte. Então, quanto mais criança, mais dinheiro no esporte, quanto mais criança, mais adolescente daqui de 5 anos, quanto mais adolescente daqui de 5 anos, mais balas no futuro, quanto mais balas no futuro, mais caias no futuro, quanto mais caias, e assim vai rolando o fluxo, e aí mais cadeiras e mais caês, e o esporte continua crescendo, e essa é a grande mensagem que eu espero que o pessoal entenda e leve para frente aí, que é fazer o esporte crescer com amor e dedicação de todo mundo. Que história bonita, e queria parabenizá-lo, cara. Eu sou um fã da evolução humana e através de instrumentos que escolhemos em nossas vidas. Então, eu estou olhando aqui, eu estou vendo 2 bicicletas, eu vejo nelas a oportunidade de me afinar e de me transformar, vou ser filosófico, no tempo e no espaço. E a tua maturidade, a tua clareza e a tua inspiração para nós, para continuarmos batalhando, cara, na vida, e o crescimento, o fluxo natural, ele é do menos para o mais. Então, essa sedimentação, essa construção, é como fazer um barco de madeira. Você vai dar muitas mãos de verniz e vai lixar. E para quem está olhando de fora, não vai ver evolução. E isso não importa, porque é espiritual. Então, a bicicleta nada mais é do que um instrumento que nós escolhemos em nossas vidas para buscarmos evolução e buscarmos uma relação de luz na nossa existência. Cara, obrigado demais. Eu sabia que ia ser especial, eu tinha comentado isso com o Caê, por conhecer a tua história e por ver em vocês traços daquilo que a gente veio buscando na vida, e você nos inspira, e você inspira uma cadeia geral. E eu espero, de certa forma, também poder fazer o mesmo. Obrigado, bicicleta, Você faz demais. por existir em nossas vidas. A gente não existe. Quem está no auge hoje teve alguém que se inspirou. Então, graças a Deus, eu posso dizer isso, que os meus maiores incentivadores, eu posso pegar meu celular, ligar e falar obrigado pelo amigo que você é, porque não é só pelo que você fez, é pelo amigo que você é. Então, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem, e se mantenha forte com quem está perto de você. Eu postei exatamente isso, tipo assim, não importa você querer olhar só para a evolução pessoal sua, lógico, você tem que evoluir, porque o mundo é feito da evolução, o mundo é evolução atrás de evolução, mas se você evoluir sozinho, não dá graça, não é legal. Você tem que pegar na mão de alguém que está mais fraco, você tem que falar assim, ó, da mesma forma que, falando um pouco aqui agora, da mesma forma que Jesus nos pegou pela mão e falou assim, ó, vem cá, meu filho, que a gente, o caminho é esse aqui, ó, segue isso daqui, aqui vai te levar para o caminho certo. Então, a gente aprendeu esse caminho dentro da modalidade, dentro da nossa vida, então pega os mais jovens e fala, ó, segue esse caminho, que é o caminho mais fácil de seguir. E muito obrigado, e aberta sempre que precisar de mais aí, a gente está disponível. Veja a hora de chegar no Brasil aí, dar um abração na galera, trocar uma ideia em português, dar
comer um churrascão, porque, nossa senhora, as comidas também tá osso aqui. Eu É agradeço isso, demais, rapaziada. eu agradeço demais a oportunidade de você estar aqui, de te conhecer um pouco mais. Você é um cara, meu, fantástico. Parabéns. Muito obrigado. Valeu. Viva os rolês Fala, com Bikezono. diversão, evolução e diversão sempre. É isso aí. Nós somos o Fala Bike Zone. Cara, é uma comunidade. Vamos que vamos. Viva eles, os rolês. Tamo junto.